Trate de se preparar para as nobres ações, para os bons tratos sociais. Os esforços fraternos é que iluminam as almas, é que as fazem brilhar. Lembre-se de que dos templos religiosos saíram os assassinos dos profetas e de Jesus Cristo, enquanto que das ações piedosas saíram as glórias reais. Mensagem extraída do livro Verdades Imortais, de Oswaldo Polidoro. Esse livro está disponível para download no nosso portal. O tema de hoje é o livro O Grande Cisma, que também é um livro que está disponível para o nosso portal. Nosso portal é www.conhecerparatransformar.com.br, onde você encontra inclusive o livro Evangelho Eterno. Mas se você gosta de pegar o livro, livro tradicional em papel, o Evangelho Eterno você pode receber gratuitamente na sua casa. Se mandar para nós um WhatsApp no 996084846. Se você não anotou, daqui a pouco eu repito. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Divinista. É muito bom a gente estar aqui de novo com você. Aí você no aconchego do celular e a gente já vai desejando bênçãos divinas, muita alegria, muita harmonia, muita paz nesse domingo e aí por todo o ano e toda a vida, né? A gente sempre vai desejar isso, tá bom? Aqui é o nosso espaço onde a gente para pensar com um pouquinho mais de cuidado nas coisas importantes da vida, né? Sobre a nossa dimensão espiritual, sobre a nossa origem, que você sabe que é por emanação divina, o nosso processo evolutivo e a sagrada finalidade que é de nos autocristificarmos. Então, isso a gente teria que pensar todo dia, né? Para a gente poder se localizar bem na vida. Mas ter um dia para pensar nisso também é legal, né? Importante. Nos dias de hoje é muito agitado, muita notícia, informação rápida, né? Então alguém fala, Jorge, sabemos já que o objetivo do espírito é evoluir. Dá uma dica para evoluir rapidamente. A dica é simples. Basta seguir o exemplo de vida que Jesus deixou. Jesus viveu de acordo com os 10 mandamentos e Jesus praticou os dons mediúnicos sem medida. Agora, você quer entrar em contato conosco? O nosso WhatsApp é 996084846. O nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. E estamos nas mídias sociais, nas redes, com a página Informes Divinos no TikTok, no Instagram, no Facebook e no Spotify também. Spotify é programa divinista. Se você não perdeu um programa aqui, ou lembra que um programa te interessou, vai no Spotify, procure por programa divinista. E aí a gente vai, sem mais demora, para o tema de hoje, que é o Grande Cisma, mais um livro de Oswaldo Polidoro. A gente fez o primeiro episódio, que já a gente vai colocar no Spotify. E hoje a gente está aqui com o segundo episódio. Apresenta nosso convidado. O Grande Cisma com o nosso grande amigo Vinícius Yoshimoto, ele é economista. Ele é conferencista, dirige orações mediúnicas, né, em conjunto. Bem-vindo, Vinícius. Aproveita e fala da nossa oração aos sábados. Convidamos aí o pessoal, né? Um bom dia, pessoal. Estão, então, todos convidados aí todos os sábados, às 10 horas da manhã, para a oração conjunto presencial na Rua Caeté, 720, às 10 horas. Então, só relembrando, o ouvinte que já ouviu a gente na semana passada, é aquele que está chegando agora, a gente está falando sobre o Grande Cisma, e a gente viu no primeiro episódio que esse Grande Cisma foi a grande distorção que houve sobre os ensinamentos de Jesus. Essa distorção acabou originando a Igreja Romana. E o pano de fundo desse livro é a história de um personagem real, né, chamado Barnabé. Vamos dar só uma recapitulada bem rapidinha na historinha dele? Sim, o nosso protagonista é o Barnabé, né, que foi um homem negro, né, que viveu no começo do século XX. E até os 8 anos, aliás, ele viveu normalmente, né, como uma criança normal. Só que a partir dos 8 anos, ele começou a ser maltratado, né, depois ele descobre que não é o seu pai, né, que é o seu primo Bento, na verdade. E aí esses maltratos progridem até que ele leva uma surra muito grande e ele foge, né, e procura a polícia. E, eventualmente, a guarda dele é tirada, né, do seu primo Bento e transferida para a dona Tita, que era uma vizinha lá preocupada com ele. E
conhecedora, né, das verdades divinas por meio do esoterismo. E aí ele chega aos 18 anos e ele se casa, né, com a Etna. Ambos eram negros, né, e eles têm 5 filhos, né? E certo dia a Etna ela passa a ter umas ausências mentais, né, os esquecimentos. Então o Barnabé, procurando a cura, né, ele vai se aconselhar com o senhor Abrantes, né, que era um senhor espírita. E aí ele convida o Barnabé e a esposa para que venham, né, à oração em conjunto que ele fazia toda semana na sua casa. E aí lá eles descobrem que a Etna, as ausências mentais eram resultado do mau desenvolvimento, né, das mediunidades que ela estava aflorando. O Barnabé também, ele se descobre médium e os dois passam a trabalhar, né, nessa oração em conjunto. Só uma informação. Quando a gente fala aqui oração em conjunto, aliás, o Vinícius, a gente já estava conversando sobre a pauta do ano que vem. O Vinícius disse, a gente podia fazer um programa sobre oração em conjunto. Oração em conjunto, quando a gente fala, eu vou resumir, é uma oração espírita, é uma sessão espírita um pouco diferente do que o espiritismo faz. A gente tem lá as práticas mediúnicas e tal, mas essa oração em conjunto é nesse sentido, né? Mas em relação ao livro, nós terminamos semana passada, né? E está no Spotify o programa da semana passada, para quem quiser. Ainda não, mas eu vou pôr. Terminamos com o Barnabé já desencarnado. Mas a pergunta que eu fiz semana passada, eu vou repetir para o Vinícius agora. É bonita a história, interessante a história do Barnabé, mas qual a relação do Barnabé com o grande cisma da corrupção da Igreja Romana? Então, retomando, né, o Barnabé ele já está desencarnado, né, ele faz parte de um trabalho de recolhimento, né, de espíritos que estão situados em faixas espirituais mais trevosas, mais sofridas, né, e muitos deles foram religiosos profissionais na carne, né. Então a gente vai ver, né, que ser religioso formalmente, né, não garante que o espírito seja bom, né, e no livro O Grande Cisma é dito assim: é muito mais fácil ter uma religião e discuti-la com os amigos do que ser bom, do que cumprir com os deveres da humanidade. Se a Terra tivesse tantos bons quanto tem religiosos, de há muito seria um paraíso. É muito fácil compreender isso, não é? Esse texto do livro nós postamos na nossa página no TikTok e teve um muito bom acesso. Exatamente esse texto que eu citou agora. Exatamente. Nossa página Informes Divinos está no TikTok. Olha que interessante, gente. Tem um centro, eu não sei se fala assim o nome certo, Pew Center? É Pew Center, né? É americano, lá na capital dos Estados Unidos, em Washington, né? Que esse centro ele traz pesquisas, informações que interessam ao mundo, sobre as coisas do mundo. E ele fala das atitudes e uma série de coisas. Ele traz uma pesquisa que fala assim, dos 8 bilhões de pessoas que nós temos no mundo, 6 bilhões estão afiliadas a alguma instituição religiosa, né? Ou uma atividade religiosa. Então, como diz o livro, Vinícius, era para a gente, se só ter uma religião, só ser afiliado a uma instituição religiosa, fosse alguma coisa que tornasse as pessoas boas, a gente já estaria no paraíso na Terra, né? Então, não basta só isso. Sem dúvida, né? E o Barnabé, ele continua dizendo assim, né? Andou bem quem disse que religião é o culto da fraternidade, do bem-fazer. Acentuamos, porém, que isso em prática e não em retórica, ou para efeito de retórica. Fosse por esse processo, e os clérigos seriam todos fraternos, capazes de esgotarem todo o amor de Deus, quando em verdade são contra, pois o tempo não lhes basta senão para fazerem círculo vicioso em torno de fingimentos e salamaleques, manias e explorações temporais. Olha, eu falei que ia repetir o nosso WhatsApp para quem queira ganhar o livro Evangelho Eterno. Estamos em São Paulo, com a diária 11. Se você quiser ganhar, receber na sua casa, é um presente nosso, o livro Evangelho Eterno, mande um WhatsApp com nome e endereço.
para 99608-4846. Deixa eu dar uma explicadinha. O pessoal que está vendo a gente no YouTube, eu já espirrei 2 vezes, e sempre vem em 3, então daqui a pouco eu chego de novo. Terceira vez. A terceira vez. Bom, o Barnabé conta com o conhecimento de causa, pois muitos espíritos que ele ajuda a resgatar foram religiosos profissionais, como o Vinícius estava falando. É por aí, né, Vinícius? Sim. E ele diz assim: falo assim e com sobejas provas, pois vivo a catar clérigos em regiões inferiores, pois vivo a arrebanhar presumidos proprietários da verdade em tristes lugares. Então, muitos religiosos profissionais, né, claro, não todos, mas muitos deles têm uma vivência materialista, né, apesar de praticarem formalmente aquela religião, né, voltado às coisas do mundo, né, e muito pobre, né, em termos de vivência prática, vivência fraterna. Fraterna. Né? Então, assim, a gente precisa fazer uma distinção aqui. Uma coisa são as instituições religiosas de todos os tipos, qualquer uma, seja pequenininha, grandona, não importa. Uma coisa são as instituições religiosas. Outra coisa são as pessoas que seguem essas instituições, né? Essas são centelhas divinas, imbuídas, a maioria imbuídas de bons pensamentos, de boas intenções, e isso é um fator. Outro fator que entra na questão são os líderes religiosos dessas diversas denominações, né? Que também a gente não generaliza, porque muitos desses líderes, nesses rincões afastados do planeta, longe do poder material, não estão querendo ser presidente, deputado, nem nada, são o único arrimo da população pobre, da população sofrida. A gente lembra aqui o Padre Cícero, por exemplo, né? Que assim, no norte e nordeste do país, era assim um pai para todo mundo. Então, há aqueles que são religiosos profissionais mesmo porque só pensam no dinheiro, só pensam nas questões materiais, nas questões de poder, mas há as pessoas que seguem as religiões, que são pessoas maravilhosas, nós temos pessoas maravilhosas, e como em todo lugar, e tem os líderes que se juntam com o poder, etc., e só pensam em questões materiais. É disso que nós estamos falando, das instituições religiosas, né? E, por exemplo, a gente está aí no livro o resgate do padre Ladislau, né? Sim. O padre Ladislau, o Barnabé, ele conheceu quando ele estava encarnado, né? E ele descreve assim: ninguém o tangeu, creio eu, a querer somar tantas regalias temporais, e não se fale como odiava os outros credos, principalmente o espiritismo. Tive a oportunidade várias vezes de lhe falar, e o pobre homem passava da conversação à vociferação, pairando dentro em pouco nas alturas do ódio à solta. Quer dizer, ele continuava lá com a mesma vibe, com raiva, etc. Não, isso durante a encarnação. Você estava desencarnado. Isso é ele praticando. Isso era ele encarnado, né? E nesse momento, o Ladislau, ele estava adoecido, estava acamado, mas ele estava prestes a desencarnar ainda. E aí o Barnabé foi chamado para auxiliar no seu recolhimento, né? E aí o Barnabé descreve assim a cena. Tendo ele uma vida dedicada a acumular riquezas materiais e a odiar outras religiões, foi assim que ele desencarnou. Ele coloca: Ladislau carnal era muito melhor do que o Ladislau espiritual. Né? Ou seja, o corpo carnal dele era melhor do que o corpo astral. Em melhor condições, né? Isso, apesar de estar adoecido, né? Todo ele, agora o corpo astral, né? Todo ele era uma pasta escura, cheia de manchas vermelho escuras, sendo que aqui e ali espocavam bolhas chagosas, fétidas. A pasta informe foi saindo. As manchas tornaram-se mais fortes, as borbulhas mais intensas. O mau cheiro fazia-se insuportável. Dentro de alguns instantes, a pasta ganhou forma humana e começou a gemer. Providenciaram a retirada do corpo, mas ali ficou a massa escura, gemendo. Então aí a gente tem um testemunho, né, de qual o efeito, né, de toda aquela vivência
materialista, né, apegada às coisas da matéria e muito raivosa, né, essa vibração densa, né, violenta em relação aos outros credos, né? Qual que é esse reflexo dessa vibração sobre o perispírito do Ladislau, né? Com todas aquelas manchas, aquela massa escura, mal cheirosa, etc. Né? É por isso, gente, é interessante isso, porque ninguém tangeu, quer dizer, ninguém obrigou ele a ser materialista. Eu acho que uma das coisas que agravou bastante a situação dele foi ter essa visão materialista, raivosa, de ódio, dentro de uma exortação a Deus, dentro de uma prática espiritual, vamos dizer assim, né? E é aquilo que o Vinícius falou. Não existe um juiz fora, não tem ninguém falando isso vai acontecer. Todos os nossos atos, pensamentos e sentimentos, eles vão moldando o nosso, vão tendo uma influência no nosso perispírito, que depois acaba influenciando o próprio corpo, né? Então, veja, quem vê aquilo que quem vê cara não vê coração, a gente fala assim, quem vê corpo não vê espírito, né? Porque, assim, apesar de estar doente e tudo mais, o corpo dele ainda estava melhores condições do que a parte desencarnada. Aí você fala assim, nossa, mas precisava escrever tudo isso, precisava descrever. Essa é uma das funções da revelação. Mostrar o que acontece com a gente quando a gente se indispõe com os 10 mandamentos, né? Alguém pode falar, nossa, é muito denso, né? Para não ser muito pesado a leitura desse livro. É necessário, é uma realidade, né? Outro dia a gente estava discutindo uma questão de programação aqui com o Vinícius, tal. Falei, Vinícius, você acha que a gente deve fazer isso? Assim, ele falou assim, até sua frase foi muito legal. Se a gente não alerta, nunca ninguém vai saber. Se a gente não fala... Como foi sua frase, você lembra? O que não é abordado não é esclarecido. O que não é abordado não é esclarecido. Eu achei pesado de abordar de manhã cedo, não sei o quê. Eu disse, mas o que é abordado não é... Mas tem outros casos também que tem o caso... minimiza. Eu queria falar do Evangelho Eterno, para quem quiser ganhar o Evangelho Eterno. Manda para o WhatsApp no 996084846. Pois é, aí a gente vai ter, contrapondo ao caso do Ladislau, o padre Mazzini. Como é que está aí a questão dele? E aí a gente vai ver, né, que dentro de um mesmo contexto, né, que é a corrupção da Igreja Romana, os espíritos podem ter vivências completamente diferentes, né? O padre Mazzini, ele já estava desencarnado nessa cena, né, do desencarne do padre Ladislau, né? Só que ele se apresentava muito arrependido, né, lamentando o que ele havia feito em vida, né? Então, isso permite que ele seja recolhido mais rapidamente em melhores condições, né? No livro é descrito assim, isso é o padre Mazzini dizendo, né? Procurei assistir a algumas sessões espíritas. Daí perguntam para ele, admitiu os fenômenos? Ele responde, sim, era evidente a realidade, mas parei nisso, pois tinha a minha obrigação de padre católico a cumprir. Havia estudado, havia jurado. Então, mesmo tendo contato, né, com o espiritismo, né, com a doutrina restaurada, o padre Mazzini, ele não conseguiu deixar aquela condição de padre que era o seu sustento material também. Material. Né? E de algum modo, eu não me lembro bem, ele deve ter praticado alguns atos de fraternidade, ele já... Tem valores. Ele tinha alguns outros valores, né? E eu não sei se é nesse caso que depois ele vai acabar dando uma comunicação no centro espírita. O padre Mazzini? Não, mas é que eu lembro disso, mais ou menos. Ele, depois de desencarnado, ele, se eu não me engano, ele vai dar uma comunicação no centro do senhor Abrantes. Mas a gente vai para frente. O importante é que ele tinha algum conhecimento da realidade espiritual, tinha algum contato, né, com o espiritismo ou com a espiritualidade. Então, quando ele desencarnou, esse conhecimento fez ele raciocinar e, de certo modo, se arrepender mais rapidamente. Então, ele pôde, mas no tempo certo dele, né, ser recolhido para uma faixa espiritual que já tinha alguma luz. Quer dizer, o que ele praticou estava errado. O que ele ensinou estava distorcido. Mas ele tinha seus valores e Sim. Isso ajudou muito. É verdade, né? Então, no livro Grande Cisma, é relatado assim. Padre Mazzini entrou no plano espiritual consciente, empunhando o facho da bem-aventurada simplicidade de espírito, isto é, sem malícia religiosa, sem embargos sectários. Então, veja,
Ele está no mesmo contexto, ele está no mesmo modo, só que é um outro sentimento que ele tem, uma outra postura de mais simplicidade, de mais humildade. Então, assim, o importante é lembrar que a cada um, Jorge, Exatamente. Importante lembrar que a cada um é dado segundo aquilo que praticar em vida, no dia a dia, no cotidiano. Então, apesar da sua religião, né, ou apesar de não ter uma religião, tudo se resume em amar a Deus com toda a inteligência e amar ao próximo. E, principalmente, não blasfemar contra os dons do Espírito Santo. O grande erro do ser humano ou da humanidade é blasfemar contra os dons mediúnicos. que é o grande legado de Jesus, né? Mas ainda, Vinícius, a gente não está sabendo por que a história do Barnabé tem a ver com a grande deturpação daquilo que Jesus trouxe. Como é? A gente vai conseguir ver isso. Sim, a gente vai ver, né? A gente relembra que o Barnabé, ele tinha sido criado, né, pelo seu primo Bento até os 8 anos de idade. Quando ele passa, né, a sofrer maus tratos pelo seu primo Bento e tem a sua guarda transferida, né, para outra família. E aí a gente vai ver que essa relação com o primo Bento tem a ver com a corrupção, né? Aí o Bento desencarna. Sim, o Bento já estava desencarnado, né? Ah, ele já tava Ele desencarnado. estava num céu bem sofrido, né? Bem trevoso, e aí chega o momento dele ser recolhido e Barnabé é chamado, né? E aí é descrito assim. Bento, portanto, estava numa faceta astral, numa terra etérea bastante inferior, mas sempre terra, sempre lugar integral em sua feição ambiental. Torre do sol, ressequidos os campos, mirrados os arbustos, miseráveis os seres, despóticos os chefes em geral. Enfim, tinha o mundo exterior, né, o Bento, na razão direta do seu mundo interior. É bem fácil entender, não é? Já não ficou dito que o céu de fora corresponde ao céu de dentro? Como entregar a um mundo de luzes e gloriosas aquele indivíduo cujo olho interno seja trevoso? Então, é nessa faixa espiritual que se encontrava o primo Bento, né, o primo do Barnabé, que correspondia a essa condição íntima, né? Então, se é claro, né, se lá os habitantes eram miseráveis, ele também interiormente se encontrava miserável, né? Uma coisa que a gente já falou várias vezes, é que eu gostaria que o meu céu, o céu para onde eu vou quando desencarnar, Tivesse tem plantinha. planta. Mas O olha, mínimo que eu quero. olha, mas a gente não sabe, né? A questão é que a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe o que a gente fez na outra vida. Ah, mas é um comunicador, é um escritor, é um palestrante, Não é quer. um líder religioso. Não, o que vale, falamos há pouco, vamos repetir. O que vale são os sentimentos que colocamos em relação ao próximo. E eu queria só retomar umas questões da fala que o Vinícius trouxe. Primeiro, ele estava num céu muito terra, quer dizer, num céu muito parecido com o planeta, não tinha nada de brilho, de luz, nem nada. E pior, um planeta meio complicado, porque muito sol, né, muito seco, provavelmente não devia ter planta. Eu não posso viver sem planta, gente. Tal. Mas é importante o que ele fala, ó, porque o céu de fora corresponde ao céu de dentro. Tem tempo para fazer um resumo rápido da história recente? O mestre Oswaldo Polidoro comentou mais que uma vez o seguinte: no começo da obra dele, começo do século passado, Oswaldo Polidoro, foram chamados os líderes espíritas, Brasil, né? Porque o Brasil compete a restauração da mensagem de Jesus. E a ordem foi dada para que se escrevesse nos livros todos espíritas, do máximo de trevas ao máximo de luz. E esses participantes desse colóquio, desse encontro no plano espiritual, voltaram depois para o mestre e disseram: mestre, a gente não consegue escrever, porque a gente não conhece do máximo de trevas ao máximo de luz. Então Oswaldo Polidoro falou: tá bom, então eu escrevo. Por isso, baseado em... Aliás, eles pediram por que o senhor não escreve? Baseado em fatos reais. Então, o Bento aqui é fato real. Oswaldo Polidoro escreveu, chama Série do Céu? Série do Céu. Os livros que falam do máximo de treva ao máximo de luz. Legal. A gente está terminando o nosso primeiro bloco. A gente espera você bonitinho aqui para o segundo bloco, tá bom?